Mística só, estamos começando mais um Via Mística aqui pelo meu canal. E você sabe que eu vou trazer sempre pessoas incríveis para a gente falar sobre espiritualidade, bruxaria, terapias alternativas, complementares e holísticas. Então, fique conectado. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso já. Clica também no sininho para você sempre receber as atualizações quando nós postarmos alguma coisa nova aqui, algum programa novo, algum podcast novo para vocês, tá bom? Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, uma amiga super querida, e a gente vai falar de um tema que eu nem gosto, que é bruxaria, magia, tudo de bom, né, gente? Maravilhoso. A minha vida, não sei o que seria da minha vida sem magia, sem bruxaria. E ela veio aqui para a gente ampliar um pouquinho mais esse tema, conhecer um pouquinho mais da vida dela, como é que ela começou, como é que ela encontrou esse caminho. Todo mundo conhece, porque ela é famosíssima no Instagram, no YouTube, é uma sumidade. Eu tô falando da Dani Petrucci, do Magia de Bruxa. Tudo bom, Tudo Dani? ótimo. Que Gente, legal não ter tenho nem você. roupa pra isso Ah, aqui. imagina, você é linda Tô sempre. amando, tô até suando, gente. E aí, amiga, como é que você tá? Agora, muito melhor com essa honra aqui de estar participando do melhor podcast do Brasil, do mundo. Oh, que maravilha. Vamos falar de magia? Vamos, bora. Dani, eu quero saber como é que você começou na magia, na bruxaria. Como é que você descobriu esse mundo? Bom, eu venho de família de bruxa, vamos dizer assim, então todo mundo fala, foi fácil, ela nasceu em família de bruxa. Não, era uma família estranha, né? Todas bruxas, Esquisita? esquisita, bem esquisita, diga-se de passagem, há 40 anos atrás, basicamente. Mas eu também tive o meu despertar, porque eu fui iniciada aos 6 dias de nascida e teve todo aquele lance. Mas quando cheguei na minha adolescência, eu não queria fazer bruxaria, eu queria viajar com os meus amigos, Uhum. queria brincar, queria, enfim, meu aniversário é Queria primeiro. viver o mundo. Gente, meu aniversário é 1º de novembro, Halloween. O Opa. sol, eu passava o meu aniversário, o feriado todo fazendo magia. Eu queria ir pra praia, né? Aham. Então eu me desliguei um pouco do clã da minha avó e tudo. E não demorou muito, eu acabei voltando pra isso, né? Mas se eu não fosse de família de bruxa, o que eu poderia dizer é que eu nasci olhando o mundo de uma maneira diferente, sabe? Tentando enxergar o que as pessoas não queriam ver, tanto em pessoas, em situações. E então eu sempre brinquei que eu sempre fui meio mágica, assim, sempre fui meio eh, na contramão até, sabe? A bruxa resistência, Sei, assim, sei. sabe, A né? rebelde, Quem né? que nunca, né? E, engraçado, porque ser bruxo já é um ato de rebeldia. Com certeza. Imagina ser rebelde dentro da rebeldia. É uma Maravilhoso. loucura. Gente, nasci pra isso, né? Né? E então foi bem isso. Então eu já venho de uma família de bruxas, já é tradição. Acho que eu tenho Grimório, um livro das sombras de 4 gerações para trás da minha família. Mas hoje eu sigo a minha bruxaria. Eu consegui me encontrar dentro de um lugar meu, né? Continuo no clã da minha avó, mas agora eu tenho o meu cantinho. Olha, você falou desse despertar, né? O que para você é o despertar da bruxa? Como é que você acha que isso acontece na vida das pessoas? Eu acho que na hora que a gente está pronto, é a velha história, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece e vice-versa. Eu acho que esse despertar é um momento da nossa vida em que a gente olha para dentro de nós. Uhum, E aí a gente fala: pera, para o mundo que eu quero dar uma descidinha, porque tem alguma coisa faltando, né? uhum, Ou tá errado, ou tá diferente. Hoje, dentro da minha vivência de bruxaria, eu trabalho com muitas mulheres da minha idade, vamos uhum. dizer assim. Muitas mulheres que falam assim: olha, já trabalhei, já tive meu filho, já criei meu filho, agora eu vou cuidar de mim. Uhum. E aí elas se dão a oportunidade de olhar para dentro de si, mas o despertar é sempre aquele momento que você fala, pera, tem alguma coisa além do que isso aqui que eu tô vivendo. E eu vou olhar para dentro de mim, vou olhar esse além e aí você desperta para um novo mundo. Você acha que ainda tem muito preconceito para essas mulheres que estão tendo esse despertar? Ou hoje o caminho é mais fácil? Como é que você sente isso? Olha, eu acho que tá melhor um pouco, sim. Eu acho que eu sou uma pessoa positiva, esperançosa, eu acho que tá bem melhor, mas acho que existe muito preconceito ainda. Posso contar uma historinha bem Claro, rápida? deve. Eu tenho uma aluna, a dona Norma, ela tem 70 anos. E ela é maravilhosa, ela tá em todos os rituais, ela fala mais que todo mundo, ela é maravilhosa. E aí ela contou que nesses dias teve o batismo de um bisneto dela, e o marido dela bateu no copinho, tim, tim, tim. Eu quero falar uma coisa. Todo mundo falou, ai, que legal, ele vai falar, Fazer um né? Um discurso, discurso né? incrível. Aí ele virou assim: quero reclamar da minha mulher, porque Nossa, foi desse jeito, né? gente. Neste grau.
quero reclamar da minha mulher porque ela entrou numa seita de bruxa e ela se rebelou, ela tá louca. Ah, mas o que que aconteceu? Ela não faz mais almoço de domingo pra mim. Onde já se viu? Aí ela levantou e falou: não faço mesmo, nunca gostei e me libertei. Domingo pede comida. E emburrou, Gente, o batizado virou uma discussão virou de casos de casal. família. BR. Foi Nossa. isso. E aí, tudo, quando as mulheres despertam, muitas que são casadas e tal, elas têm dificuldade de lidar na própria vida, porque elas são vistas como rebeldes. Sim, Ah, você sempre fez isso, agora você mudou, mas agora ela se encontrou. sim. Então, eu acho que isso causa bastante problema. Agora, quem já é mais jovem e já começa, acho que é um pouco mais fácil, porque você acaba atraindo, né, Uhum. pessoas ao seu redor. Mas as pessoas que se despertam um pouquinho mais tarde, eu acho que é. Mas você falou uma coisa super interessante, Dani, porque, obviamente, né, eu sou sacerdote na Wicca e tenho muitos iniciados e tenho iniciadas que começaram nesse caminho já com uma certa idade. Então já tinham anos de casamento, 30 anos de casamento. E é muito doido, porque depois que elas começaram nesse caminho, se descobriram e se entenderam, né, e começaram a se valorizar, elas começaram a viver realmente uma resistência dentro da sua casa, dentro do seu lar, e muitas delas, inclusive, se separaram, porque a relação chegou em um nível sustentável, porque elas entendiam que, na realidade, elas eram abusadas, não é? Então, quer dizer, o despertar na bruxaria coloca a pessoa no seu lugar, não é? Devolve a ela o seu poder, devolve a ela a sua integridade, né, como ser. E aí, a gente vive numa sociedade patriarcal, né, gente? Então, quer dizer, tá todo mundo acostumado que a mulher tem que ser subserviente, tem que fazer a comida, né, de Do domingo. domingo, do final de semana, não pode dizer não, sempre tem que estar ali disponível para todas as coisas que o marido pensar e imaginar, Exatamente. os seus quereres, né? E quando ela se entende como um indivíduo, cara, é um choque para a família, é um choque para o marido, é um choque para todo mundo, mas é um direito que já é dela. Sempre foi. Deveria sempre ter sido Na verdade, as respeitado. pessoas deveriam aplaudir, falar: caraca, que bom que você se encontrou. Mas não. E você imagina uma pessoa, você está falando de uma pessoa de 70 anos. 70 anos de um processo de subserviência, né? Exatamente. Provavelmente deve ter uns 40, pelo menos casada, no Com mínimo, certeza, é. não é? Ele foi o primeiro tudo. Então, e ali vivendo aquela vida, não se descobriu, não se entendeu, provavelmente não viveu todas as coisas que ela gostaria de ter vivido para O que poder poderia. cuidar da família, né? E aí agora não serve, né? Agora, Exato. nossa, Que é o vou falar como perfil. é, bater o copinho, Sim, tem uma reclamação. A gente para. não, e na frente de todo mundo, humilhou. É que ela não ligou. Ainda expôs, né? E isso que você falou, Clau, é sobre isso, sabe? Hoje, grande parte do público que eu atendo, que vem na escola, é mulher. E olha que coisa maluca. Muitas se descobriram em relacionamentos tóxicos Sim. depois que elas viraram ou despertaram a bruxa interior delas. Por quê? Porque elas são fortes, elas são Uhum. empoderadas, elas trabalham, elas são donas de empresa, Sim. elas são donas da vida delas. Então elas falam: eu não vou sofrer um relacionamento tóxico, porque eu sou forte. Mas aí ela pega um parceiro, uma parceira que entra na mente dela com aquela. Acaba manipulando, e quando ela vê, ela tá vítima daquela Isso, relação isso. e ela não consegue sair. Mas quando ela encontra a sororidade verdadeira, que isso é um outro ponto que a bruxaria está resgatando, Sim. mulheres têm que respeitar mulheres. Isso. Antigamente colocavam uma E contra a outra. apoiar, né? Exato. E aí você encontra um núcleo que você vai estudar você. Autoconhecimento, autocura, enfim, vários autos, né? Magia, outras mulheres, outras pessoas que não te julgam, que têm a mesma história, que tem. E que não são suas rivais, né? Porque na cultura patriarcal, as mulheres, elas aprenderam que umas são rivais da outra, não é? Às vezes o marido trai e tal, o culpado nunca é o marido, sempre é a outra mulher, Exato. não é? Então, a sororidade devolve esse lugar de apoio, de entendimento, de acolhimento, e entende que as mulheres, na realidade, são grandes parceiras de vida, Sempre foram, né? né? E sempre deveriam ter sido, É. não é? Mas, infelizmente, a sociedade patriarcal, ela manipulou a história de uma maneira... Na verdade, eu acho que eles foram intencionais. Vamos Sim, fazer elas brigarem pra elas não dominarem o mundo, sim, entendeu? sim. Não, e uma coisa super... que eu estava outro dia analisando, né? Estava vendo outro dia o marido da Ivete Sangalo responderam umas perguntas na internet, no Instagram dele, e ele foi questionado por uma pessoa que falou assim:
Ah, você não se sente inferior em ganhar menos do que a Ivete? Ai, Como morri. se a relação afetiva fosse baseada nisso, não é? Quer Exato. dizer, a mulher, ela nunca pode ser mais do que o homem, ela nunca pode ganhar mais do que o homem, ela nunca pode ter um lugar de destaque, ou se tem, emocionalmente, ela não pode se sentir, Exato. não é? Ela sempre é inferiorizada. Estava falando aí de casos de pessoas que são, sei lá, Maravilhosas. empresárias, que Uhum. têm cargos de gerência, que são super importantes, mas que dentro das relações se inferiorizam, Exatamente. E né? isso é perfeito, porque o homem que tanto também sofre com o patriarcado, sofre com tudo isso e às vezes não enxerga Exato. como uma mulher dentro de uma relação. Então eu Uhum. acho que a bruxaria, ela não só traz um outro lado da vida, que é a magia, que é a bruxaria, que é maravilhosa, mas que é você também se conectar com os seus ciclos, com a natureza, utilizar a natureza a seu favor, Sim, enfim, e entender que tudo é você, né? Igual exato. você sempre fala, Deus está dentro de Isso, nós. isso, Então, eu costumo brincar, você está trabalhando, né? Mas à noite você é deusa quando você está isso. fazendo seu ritual, né? Em todos os Então, momentos, maravilhoso. né? Então, eu acho que a bruxaria, ela tem sido um divisor de águas nesse aspecto. Por isso que a gente fala que a bruxaria não é para todo mundo. Exato, E exatamente. nem todo mundo é para bruxaria. Né? Porque é a velha história também do romantizar a bruxaria. Ah, eu sou bruxa, que legal, que legal. Não é sobre isso. Exato, A exato. vida faz assim, ó, vira um caos. Você entra no caos para entender qual é o seu caminho. Exato. E o homem é tão vítima quanto a mulher, não é? Dessa Exatamente. sociedade patriarcal. Ele não percebe Às vezes até mais, né? muito, Porque ele às porque vezes faz um. tem que ser a figura forte, não pode chorar, tem que ser o grande provedor, tudo sempre tem que estar bem, todo momento tem que ser aquela figura de poder na relação, É isso. não é? E são frágeis tanto quanto as mulheres, Exato. gente. E São se seres prendem. humanos, não é? E aí olha só que responsabilidade é colocada sobre a figura do homem, que faz com que ele não possa ser uma pessoa sensível. Não possa sentir, Você né? acha que a bruxaria devolve a sensibilidade aos homens? Eu, com certeza. E porque os homens que eu conheço, na verdade, eu acho que começa pelo ponto assim. Também tem a rigidez, às vezes, das mulheres que são bruxas, que já fecha a cara para homem, né? Porque ele traz no sangue, ele No DNA, a traz no marca. DNA a A marca marca do de Caim. patriarcado. Exato. Mas eu sempre gosto de lembrar que se não fossem homens como você, por exemplo, a bruxaria não estaria onde está hoje. Então, homens abriram os caminhos para as mulheres também. E quando o homem se aceita, ele entende que ele pode sim sentir, que ele pode ser, com certeza ele vira outra pessoa. Eu tenho meninos no grupo, eu falo meninas porque é uma forma de brincar, mas são homens formados que tiveram muita resistência em assumir esse lado deles. Mas quando eles entram e enxergam além, que é o que a bruxaria faz, além não só do mundo, mas deles mesmos, eles viram outras pessoas. E ninguém derruba mais. Sim, Porque bruxo que é bruxo tem mental forte, sabe o que é, sabe ser humilde, né, sim, naquele caminho, mas não derruba. sim, Porque sim, ele entendeu o lugar dele no mundo e o lugar dele dentro dele mesmo. sim. E eu acho que muda tudo. Uma coisa engraçada que você falou, né, da questão dos homens dentro da bruxaria. Uma vez eu estava na internet, aí a pessoa estava falando assim, sobre o Dia Mundial da Deusa que eu criei, né? Eu que fundei o dia, e ela estava falando, que absurdo! Homens falarem num dia que é nosso. Aí eu falei, mas minha filha, foi eu que criei, né? Mas, tipo assim, como se homens não pudessem ser bruxos, né? E a gente vê que grande parte das figuras da bruxaria, as mais conhecidas e proeminentes, geralmente foram homens. Você pega, Exatamente. no próprio caso da Wicca, o Gardner, né? Você está falando de uma sociedade inglesa, recém-saída da era vitoriana, com todos aqueles preconceitos. O homem, na realidade, ele tinha muito mais liberdade do que a mulher naquela época, né? E aí, uma coisa que as pessoas não percebem, porque elas não olham na ritualística com mais profundidade, é que toda a arte, toda a Wicca, né, essa bruxaria, ela, na sua liturgia, é patente, que é o homem devolvendo para a mulher o lugar dela, o lugar que ela sempre pertenceu e que, em função da sociedade patriarcal, né, isso foi usurpado. Tanto que um dos rituais mais lindos da Wicca, que fala da descida da deusa, né, que é o ritual em que diz que a deusa queria conhecer todas as coisas, então ela já conhecia a vida e ela foi conhecer a morte. E quando ela chega no reino da morte, é um reino de tristeza, e aí ela se depara com o Deus e ela pergunta, ela indaga para ele por que ela faz todas as coisas que ela ama sofrerem, né? E penecerem e morrerem. E ele diz que isso é o tempo, que ele não tem
poder sobre o tempo. E o deus, ele se apaixona pela deusa. E aí ele deposita a coroa dele e deposita a espada dele aos pés da deusa, né? E a deusa se torna também a senhora do submundo. Então ela se torna a deusa da terra, dos céus, mas também do submundo, dos 3 reinos, né? Então, nesse mito, é claro que é o masculino devolvendo à mulher o poder que a ela sempre pertenceu, né? Até porque a mulher realmente é a senhora da vida e da morte, porque, né, a morte vem através da vida e vice-versa, né? Então, essa coisa de, homens não podem ser bruxos, E como é que você claro. acha? Você acha que homens não podem ser Não, bruxos? não, gente, realmente vem, olha pra mim e fala, não, homem na bruxa, não, só Só penso assim, mulheres. se não fossem os homens, não estaríamos aqui. É. Porque, por 1000 motivos. Primeiro, que a mulher não tem filho sozinho. É. Segundo, que nessa época, se não fossem homens tomar a frente e falar, oi, quero falar de Nossa, bruxaria. ia ter uma segunda inquisição. Exato. As mulheres seriam queimadas. Exato, porque a mulher não ia ter voz, não ia. E se não fosse um Claudinei, gente, que sim, Imagina. criou o dia. Eu vou falar isso pra sempre, porque é verdade, não é rasgação de seda. Quem me conhece sabe, e eu falo de verdade. Se não é ele falar, Brasil, tô trazendo a bruxaria aqui pra vocês, a gente já tá até agora catando graveto. Não, e a gente tem que se entender como um todo, não é verdade? Né? É um equilíbrio. Homens e mulheres vêm da deusa, então homens e mulheres têm o direito de cultuá-la. Exato. É que Não o é? problema é que tudo, a minha opinião, e eu posso estar muito errada, tá, gente? Mas a minha opinião o problema é que tudo vira Palmeiras e Corinthians. Na vida, política, religião, Isso. tudo, as pessoas não conseguem ter meio termo das coisas, Não, entender que a tudo minha é legal. turminha contra a sua, né? O meu clubinho contra o seu, Quinta né? A contra quinta B. Não, e aí agora querendo fazer o clubinho da Luluzinha contra o clubinho do Bolinha, aí não Mas né? e nunca, na verdade, nunca foi. Era o que eles desejavam. É. Mas a gente acordou, Exato. sabe? Então, não adianta a mulher também ter essa postura. E uma bruxa jamais teria, porque uma bruxa que é bruxa sabe muito bem de onde ela veio e por que estamos aqui. Sim. E se não fossem por mulheres e homens fortes, nada disso teria E acontecido. é uma parceria, né? Tem um livro da Ryan Eisler que chama O Cálice e a Espada. Então ela fala do início da humanidade, da cultura da deusa e das primeiras culturas da humanidade que provavelmente cultuavam o feminino. E aí, num determinado ponto, ela fala do ponto de mutação, que foi quando o patriarcado ele é implantado, né, e se impõe com total força. E aí a gente vive o que a gente está vivendo até hoje, né? Ela tem um segundo livro que se chama A Cultura da Parceria. Então, o que ela está falando que, na realidade, o momento atual é a gente entender que os 2 polos da balança, não só o feminino, não só o masculino, é o caminho. O caminho é o caminho do meio, que é o caminho da parceria. É o momento da gente procurar encontrar esse equilíbrio que durante muito tempo se perdeu na sociedade. E isso se dá através da união e da parceria do masculino e do feminino, homens e mulheres. Que é luz e sombra, luz demais cega também. Então é o Exato. caminho do meio. Verdade. Sempre foi o equilíbrio. Sim. E as pessoas não entendem. Por isso que é difícil entender o paganismo. Porque a Sim. gente não acredita no só luz ou só sombra. A gente acredita no caminho do meio. E eu acho que a gente também é muito legal. Sim. Entendeu? A gente não é muito legal, simpático, Demais. divertido. Ontem na live que eu fiz, uma menina falou assim: ai, eu fui criada no catolicismo e eu amo a bruxaria, eu queria tanto não gostar de Jesus. Eu falei, querida, não é para não gostar de Jesus, gente. As pessoas não conseguem entender que não é sobre isso. Exato. A Não é gente sobre ódio, né? Não é. E outra, é sobre valorizar grandes pensadores religiosos. A gente Isso. ama Jesus. O problema é, em qualquer lugar, sempre vai ser o fã-clube. Sim, Em qualquer, não só no cristianismo, em todos os lugares. Porque tem umas bruxas e uns bruxos também que que é difícil, né, a gente? gente precisa falar. Dá uma segurada Que a gente nessa. até quer que volte a Inquisição. Vem aqui, Brincadeira. acende aqui a fogueira, querida. Né? Eu posso, né? Não era no American Horror Story que as Era. bruxas queimavam as outras bruxas? Fala, vem cá, querida. Mentira, pá. Queima. Quem é a Supreme, né? Não é verdade? Gente, mas é. E a gente não gosta de extremismo, a gente gosta de equilíbrio. E é sobre isso. E eu falo sempre, bruxos não são anticristãos, apenas não são cristãos. Gente, e tá tudo bem, tá É bom? difícil de entender. Existem outras religiões né? além da bruxaria Que também. também não são cristãs, não é? Budistas não são cristãos, né? As pessoas do candomblé não são cristãos, os védicos, os hinduístas não são cristãos, a gente também não é. Tem muitas outras religiões além do Não cristianismo. é? Exato. Uma novidade pra vocês, em Aliás, primeira mão. outro dia eu estava vendo uma matéria falando que você sabe quem é o deus mais cultuado do mundo? Não é o deus cristão, Não. é Ganesha.
Ai, que lindo, realmente, ele é pop. né? Você sabe qual é a divindade mais cultuada do mundo, acima de Ganesha? Kuan Yin, Que legal! É por causa do verdade, grande número todo de mundo conhece chineses. também. Mas todo mundo conhece também Sim. Kuan Yin, né? Não é o Deus cristão. Olha. Gente, existe vida, tá? Além de Cristo, Vamos além da sair. Igreja Católica, Olá, tudo bem? Vamos sair né? da caixinha. Existem lugares no mundo que as pessoas nunca nem ouviram falar em Cristo, tá? Se você vai no Tibete, ninguém nem sabe quem foi Cristo, Viu? Aí você faz um né? story lá e falam que você tá fazendo fake news. Não é? E aí, infelizmente, aqui no Ocidente, que a gente vive numa cultura patriarcal e judaico-cristã, né? Elas usam a religião para oprimir as pessoas, fazendo elas acreditar que isso é unanimidade. Não é, tá? Né? Exatamente. Existem lugares no mundo em que as pessoas nunca ouviram falar, E né? tá tudo E bem. tá tudo bem. E elas não são anticristãs por causa disso. Todas as religiões estão corretas, são boas. Falo que religião é que nem roupa, né? O que serve para mim e fica bom para mim pode ficar em você e tá legal. Não é bonito, não é legal? Não fica bom naquela pessoa? É que nem religião, né? Religião é como frequências de televisão, eu falo para as pessoas, né? Tô lá conectado na Globo. O que está passando no SBT precisa parar de passar para eu ver a Globo? Não. Está passando ao mesmo tempo, tem pessoas que estão sintonizadas, conectadas naquilo. E é verdadeiro para elas, é real, elas estão tendo aquela experiência. Religião trabalha na frequência, é a mesma coisa. É isso. Na Né? verdade, Clau, a vida é assim, né? Isso. Cada um tem uma régua. Vamos respeitar a régua do amiguinho e a gente vai ser feliz. Se eu desejar que você siga a minha régua, não vai dar certo. Sim. E a gente vai continuar vivendo nesse mundo onde todo mundo acha que pode mandar na vida do outro, onde todo mundo acha que pode julgar. A gente sempre fala, eu sou uma inquisidora aqui, eu tenho que ficar julgando os outros me julgando. Não, eu tenho minha régua, você tem a sua, tá tudo bem. Entendeu? Desde que um não prejudique o outro. E assim também, prejudicou, conversa. Isso. Entendeu? E religião é a mesma coisa. Exato. Aliás, tudo é a mesma coisa. Tudo, A vida, né? tudo. Seria muito mais brando se as pessoas parassem de desejar que o outro fosse ele mesmo, né? E andasse dentro do caminho que ela acha certo. Você falou da Inquisição. Você acha que a Inquisição ainda existe? Eu acho. Não, não tanto. Meu, mas mataram uma mulher lá, lembra? É isso. Então, Aqui no litoral, há pouco tempo. eu acho o seguinte, eu acho Arrastaram a que coitada e apedrejaram ela. só isso, de Parecia Idade boa. Média, Não, foi super tranquilo, super né? eu acho. Eu acho o seguinte, Clau, eu acho que a Inquisição mesmo, claro, óbvio, ela não existe mais. Mas eu acho que o preconceito existe e o medo, que é empregado em algumas frentes, filosofias e religiões, o medo é o pior de todos, porque a pessoa tem medo e ela ataca. E eu acho que quando a pessoa não entende, não tem conhecimento, porque o conhecimento liberta, ela não vai buscar entender. Ela não vai perguntar, ela vai primeiro atirar, depois ela vai. E eu vejo grandes atrocidades sendo feitas em nome de Deus, em nome de religiões. Então, eu acho que, de certo modo, a gente tem sim uma inquisição velada, talvez. Isso. Sabe, aquele religioso ou espiritualista, aquele, eu sou super. Mas quando fala mal dos outros, trucida, mata, sabe? Aquela pessoa que sabe o ódio do bem? Uhum. Que tá super em alta o ódio do bem, né? Então, aconteceu com a política, né? As pessoas não respeitam a opinião do outro, imagina agora, onde a gente vive, né? Sim. 2023, a menina, claro que não foi 2023, Faz mas alguns anos, mas no nosso século. no nosso século, a menina foi apedrejada, arrastada, porque acharam, ela é bruxa. Quem definiu que bruxa Não, era? gente, e existem alguns lugares no mundo, a gente vê matérias por aí, em que pessoas ainda são assassinadas por serem consideradas bruxas, entendeu? Você vê alguns países na África, onde você tem religiões que são patriarcais e religiões muito ortodoxas, em que isso acontece. E acho que aqui, você está falando dessa Inquisição velada, no Ocidente, que a gente tem a sorte de viver com um pouquinho mais de liberdade, Sim. ela é uma Inquisição diferenciada. Ela talvez não mate as pessoas fisicamente, mas promove a morte social de algumas pessoas. Com certeza. Né? Porque, se você observar, tem determinadas religiões em que determinadas empresas só contratam pessoas daquela religião. Uhum. Se você não é daquela religião, você não serve, você não presta. Aí, o membro de uma família se converte a uma determinada religião. Aí, as pessoas da família dela que não são daquela religião não servem, não prestam. E aquela religião faz essa pessoa conviver só com membros de outra religião. Você está promovendo a morte social daquela pessoa. Sim. Né? Ela não interage mais com o mundo. Sim. Ela não interage com as outras pessoas. Então, quer dizer, óbvio que existe. Só é diferente.
talvez o requinte de crueldade seja diferente, Que ainda né? é É cruel. tão cruel quanto, É. mas é Mexe diferente. com o psicológico. Igual eu falo, eu sou um bandista, eu tenho preconceito. Eu sofro preconceito na hora que eu vou colocar lá na ficha de emprego. Um bandista, eu falei, tá, coloca a bruxa. Isso. Você coloca a bruxa, a dona da Nossa, empresa já nem olha imagina pra que sua você vai cara. pôr fogo no lixinho da empresa e correr Isso. pelado em volta fazendo bruxa. Traz a virgem pra eu queimar. E no final tá todo mundo no mesmo caldeirão, né? Que nem eu falo. Porque quando aparece lá na televisão, eu já vi, por exemplo, pessoas que são de tradições de matriz africana, em que o repórter fala, e o bruxo, então, de repente, pegou tal e tal coisa. Cara, não é um bruxo. Aquela pessoa é um membro religioso de uma outra tradição espiritual religiosa. Sim. Então, assim. E também falam, né? Se você vai lá fazer o seu ritual com o seu caldeirão, aquela macumbeira, não sei o quê. Então, a gente chamar de macumbeiro e o outro chamar de bruxo, tá todo mundo no mesmo balaio. É isso mesmo. Né? Sofre preconceito do mesmo jeito. Porque aquilo que não faz parte da maioria precisa ser banido. Está à margem, né? Está à margem da E sociedade. nós sempre fomos, por isso que eu falo, quando você despertou, eu sempre fui do contra. Sempre fui das minorias. Por mais que eu sei que o meu papel não é de sofrimento racial e nada disso, mas eu sempre fui muito contra o movimento natural, natural que, na verdade, eu vi esses dias um experimento lá que o cara tava no elevador, aí entrava um cara do lado, abaixava e fazia assim com a mão na cabeça. Aí foi um outro. Aí o cara, daqui a pouco, ele abaixou e fez de novo. Ele nem sabia. Efeito manada. Nem sabe o que tá fazendo, Aí ficou todo mundo rindo. Exato. Porque todo mundo é o efeito, né? Todo mundo. Ai, gente, falando de efeito manada, tô lembrando de um ritual. Olha só, vou falar de uma coisa nada a ver. Mas eu tava brincando, a gente acabou de chegar da Mystic Fair de BH e a gente riu muito sobre isso, porque teve o Ano Novo Astrológico da Rádio Mundial e eu finalizei o ritual, fazendo ritual, inclusive, pra Kuanin. Tava falando de Kuanin aqui. E aí, gente, foi muito engraçado. Eu tô lá tocando meu tambor, e aí tinha uma água com umas pedras dentro. E o ritual era, a pessoa ela pegava a pedra dentro da água e levava com ela de presente. E do lado tinham outros 2 vasos de cristal, de vidro, com pedras dentro também, que tava ali só para decorar. Aí, assim, eu expliquei o ritual para as pessoas. Falei, gente, vocês vão vir aqui, vão pegar a pedra da água, vão voltar para o seu lugar, vão meditar. Tava tudo lindo, maravilhoso. Então, o pessoal ia lá e pegava a pedra da água e levava para outro lugar. O pessoal ia lá, levava a pedra da água e levava para outro lugar. De repente, na 8ª, 9ª, 10ª, a pessoa ela decidiu pegar a pedra do vaso. Do vaso. E aí, todo mundo que estava atrás dela começou também a pegar a pedra do vaso. E pegava, para você ver o efeito manada. E aí, gente, olha que loucura. Aí eu comecei, eu falava, gente, é para pegar a pedra da água. Ninguém entendia. Aí chegou num determinado momento que eu tocando tambor e cantando, aí eu comecei a arrastar com o meu pé o vaso de um lado e arrastar o meu pé do vaso para o outro. Pois a pessoa, ela ia atrás do meu pé para pegar no vaso. Ele tá dando aqui a energia dele com o pé, gente, corre. E ela ia atrás, correndo, para você ver o efeito manada. A pessoa ela tá fazendo, nem sabe por quê, e alguém explicou e ela literalmente esqueceu. É isso. E eu acho que isso é muito visível no nosso dia a dia, Cláudio. Porque a pessoa quer entrar lá, por exemplo, na página do Instagram e ela quer o feitiço para ela fazer e vir cair do céu. Milagre. E ela não quer mudar, ela não quer se mexer, ela quer tudo mastigado e quer milagre. E se tem uma coisa que a bruxaria não é balcão de milagres. Não. Magia não é mágica. Isso. E a gente pega trânsito, não usamos a vassoura do Harry Potter. Exato. Então as pessoas precisam também diferenciar isso e tirar esse romantismo também de cima da bruxaria. Mas a magia da gente pode fazer o tráfico fluir mais rápido. Com certeza. Mais rápido. Eu tenho umas palavras que eu uso, gente, que elas fazem as pessoas andarem mais rápido. A gente pode encontrar um lugar no estacionamento quando você não tem, entendeu? Mas ainda assim, não foi hoje que ele começou a fazer isso. É uma vida, né? Mas pode. Todo mundo pode chegar lá. Tem feitiço. Exato. Basta o quê? Querer. Exatamente. Não ter preguiça, estudar. Se aprofundar, praticar, buscar. E vale a pena. Legal. Foi o que você falou no começo. Se não fosse... O que eu ia fazer da minha vida sem a bruxaria? Nada. Não seria tão maravilhoso quanto é hoje. Gente, eu tava pensando outro dia, né? Eu falava assim... Como alguém consegue viver sem tarô? Porque eu não consigo viver sem tarô. É verdade. O primeiro tarô que eu ganhei eu tinha 10 anos de idade. E aí eu fico perguntando... Outro dia eu tava pensando... Falei, gente, como é que uma pessoa consegue viver sem tarô? Sem signo? Sem astrologia? Como alguém consegue... Cara, a vida é muito mais difícil.
Não, não tem vida, na verdade. Não é? Como você toma um café da tarde com as amigas sem jogar tarô enquanto você tá. Exato! Peraí, deixa. Eu tenho até Gente, no celular. Eu tenho o é aplicativo de verdade? tarô, o Galaxy Tarô aqui. Eu tô na rua, não tenho tarô físico, eu vou aqui, porque o sistema é o mesmo, é randômico, né? E é sincronicidade. E eu vou lá e tiro a minha carta. Eu falo, cara, como é que as pessoas conseguem viver sem isso? Sem entender também o outro Sem lado. magia? Que vida mais sem graça, né? Porque a Exatamente. magia, gente, ela é. Eu falo, né? Os bruxos são os guardiões da esperança. Porque as pessoas, ao longo da história da humanidade, os bruxos sempre guardaram a esperança das pessoas. Você lá no vilarejo, você consultava uma bruxa para se curar. Você consultava uma É bruxa para poder verdade. ter um filho. Você consultava uma bruxa quando você tinha um problema que você não sabia resolver. Você consultava uma bruxa para você adquirir uma poção e ser bem-sucedido numa batalha. Então, quer dizer, os bruxos são os guardiões da esperança. E a magia, né? Ela é a porta da esperança. É. Parafraseando Silvio Santos, Piriri. né? Mas ela é a porta da Exatamente. esperança, é o portal da esperança. Sem magia não tem esperança, imagina. A gente viver em um mundo em que você não espera de nada a não ser dos políticos e das coisas que a gente vê por aí. Cara, Já era. acabou, é uma vida desesperada. Aliás, por isso que a gente vive em uma humanidade completamente desesperançada, né? É o momento da vida da gente, da humanidade, em que você tem o maior número de índice de pessoas com síndrome do pânico, depressão, suicídio, Ansiedade. porque as pessoas elas não têm mais esperança da vida. É. E não sabe mais pra onde correr também. Exato, né? Imagina ficar esperando de político, ficar esperando do sistema, ficar esperando sociedade, você não ter o que fazer. Por isso que eles temiam tanto os bruxos, né? As bruxas, Exato, né? Por exato, isso que eles simplesmente fizeram o que fizeram. exato. É desespero. Eu É, sempre falei, isso é desespero. Você lê um livro de história mesmo, você fala, meu, desesperados é. eles estão. Não, e a magia, né, gente? Ela é o poder dos fracos, né? Falo que tem três poderes na humanidade: o dinheiro, o sexo e a magia. Você consegue tudo com isso. É verdade. Você consegue tudo com dinheiro. Você consegue tudo com sexo. É só a gente olhar as histórias que a gente vê todos os dias Gente. na mídia e etc. E você consegue tudo com a magia. Só que o que acontece? O sexo e o dinheiro sempre estiveram na mão de uma casta, geralmente da mesma casta É. social, não é? E a magia, aliás, a história da magia, se a gente for olhar a história da bruxaria, você pega lá no livro do Leyland, né? O Evangelho das Bruxas, Aradia, que diz que Aradia veio para a Terra, quase como um avatar, para dar o poder da magia na mão das pessoas pobres, humildes, para que elas se libertassem, né? Então a magia, ela sempre foi o poder do pobre, o poder do fraco, por isso que é tão perseguida ao longo da história de toda a humanidade, Exatamente. E né? tentaram de todos os jeitos De exterminar todos, isso. todos, inclusive matando as pessoas. É. Mas Sim. só não tem acreditado, só não contava que éramos sementes. Beijo. Renascemos e aqui estamos. Sim. E vamos continuar por muito tempo. Para sempre. E assim, principalmente por quê? Porque por sermos sementes, temos a consciência disso e também sabemos que o poder, este poder, quando bem usado, ele só vai dar frutos e vai trazer mais coisas boas. Exato. E nas mãos erradas, eu pelo menos tenho tanta fé na bruxaria, em tudo isso, que eu acredito que quando cai nas mãos erradas, a própria deusa resolve. Sim, verdade. Por isso que eu nem me estresso. O que é ser uma bruxa para você? O que é ser uma bruxa? Ó, pergunta Foi. capciosa, hein? Nossa, fiquei até Pode ser pensativa tantas agora. coisas, né? Então, é muito difícil porque eu nunca consegui resumir, sabe? Ser bruxa é tudo pra mim, assim. Eu não sou nada. Quando alguém fala, se resume em uma palavra, é impossível. Mas se eu precisar, eu vou falar, eu sou bruxa. Porque a bruxa, ela pode ser o que ela quiser ser, né? A bruxa, eu posso hoje estar triste, amanhã feliz e tá tudo bem. Assim, é ser tudo, absolutamente tudo. E o mais importante é ser quem eu realmente sou. Sem medo de que as pessoas me critiquem, falem de mim, porque eu sei quem eu sou. Então, a opinião do outro é só a opinião do outro. E só um comentário que esse ano o meu emoji favorito é o preguiça. Sei. Então eu falo, a opinião do outro é do outro, ele que lide com a opinião dele. Eu Isso, não vou lidar com isso, exato. porque eu sou Só bruxa. atinge a ele, né? Não atinge a você. E saiu da boca dele, não saiu da minha. O veneno tá lá, não tá na minha. Eu tô vivendo minha vida.
Você falou uma coisa interessante, né? Hoje você pode estar triste, mas você pode estar alegre, porque a sociedade também, ela coloca na gente uma carga muito grande, e a gente vê isso hoje nas redes sociais, aliás, Sim. estamos aqui nelas, né? De que você tem que estar sempre bem, tudo lindo, maravilhoso, e que todo mundo é rico, todo mundo é famoso, todo mundo é feliz, né? E, aliás, tiveram até algumas Ou tem que campanhas, ser, né? tiveram até algumas campanhas para mostrar que não é bem, e não é bem essa realidade, que tá tudo bem, não é verdade? Exato. Por quê? Porque as bruxas, gente, reconhecem os ciclos da natureza. Então tem dia que tem sol, tem dia que tem chuva, tem dia que tem tempestade, tem dia que a terra treme, não é? Tem as Opa, 4 estações do ano. E tudo isso faz parte do ciclo natural. Com a gente também acontece a mesma coisa, exato. não E é? isso é primordial, porque às vezes você abre a internet lá no Instagram, pô, 6 horas da manhã a mulher já fez 10 refeições, já levou o filho pra escola, fez 2 horas de academia e aí fala, meu, eu só acordei. Sim, Aí você começa a se comparar numa vida que não isso. existe. E eu acho que isso é muito importante, principalmente dentro de tempos de empoderamento tóxico, que você tem que ser forte. Isso. Até uma guerreira precisa tirar a armadura de vez em quando. Isso. Ai, princesa é chato. Não é. Ficar na torre esperando o príncipe vir de Nossa. boaça, gente. Põe o Netflix, então. Isso. Tô tranquila. E às vezes é bom a gente ser salva também. E tá tudo bem você não E estar tá bem, tudo bem. não é? É natural. É natural não estar bem. Acho que essa é a questão. Aliás, a gente precisa disso, É né? natural não estar bem. A gente vive em uma cultura hoje que parece que não é natural não estar bem. E aí pegam e entopem as pessoas de remédio. Cara, o que eu tenho visto hoje em dia de jovens entupidos de remédio, que é simplesmente para amortecer as suas emoções e seus sentimentos, para não lidar com essas emoções e sentimentos, esse momento de não estar bem e saber que não estar bem é tudo legal. E aí a gente cria essa sociedade de zumbis, né, que a gente vê. Tá Exatamente. todo mundo morto-vivo. E que não enfrenta, porque se você nega a sua sombra, você tá negando uma parte de você. Sim. E se você está ali, é porque você precisa entender alguma coisa, enfrentar alguma coisa, equilibrar, ou apenas aceitar esse seu lado. Se você não alimentar, só alimentar o lobo bom e não Isso. alimentar o lobo mau, ele vai te comer. Você tem que alimentar os dois e pegar o caminho do meio. Sim. E tá tudo bem você tá cansada hoje, tá tudo bem no meu caso, no seu também. A gente ter filho e falar, mano, Nossa, que cansaço. caramba, alguém pega ele, alguém quer pegar, querido. Ai, eu sou uma péssima Hoje eu não mãe. queria ser pai, não é? Faz Poxa, parte. tá tudo bem. Ai, não, mas mãe não pode. Eu tenho pessoas que falam, não acredito, Nossa. credo. Eu falo, gente, como É, que a mãe não tá descabelada, louca? é, E as pessoas criaram um rótulo isso. e querem enfiar a gente dentro desse rótulo. Aí você não pode viver os outros papéis, não é? Então, tipo assim, se você é mãe, parece que mãe, enfim, né? Acabou. Quase Madre Teresa. Não pode ser outras coisas. Acabou, você não é mais Entendeu? nada. Você não é mais ser humano. É. Você é mãe, né? E, cara, você é tudo. Você é mulher, você é tudo. Você tem sua vida. Você tem a sua vida, você tem os seus desejos, você tem seus sonhos. E sim, às vezes, infelizmente, alguns deles são adiados em função da escolha que você fez de ser mãe. E tá tudo Sim. bem, Sim, né? Faz parte da vida e vida que segue. sim. E tá tudo bem também eu deixar meu filho alguns dias para viajar para um evento. Então, e primeiro que as pessoas não têm que se meter na nossa vida. Exato. Mas eu acho que isso é muito importante. É só um papel, né, que você Isso. vive. Eu até zoei esses dias. Falei, caraca, depois de velha, eu tô pedindo permissão de novo pra minha mãe pra sair, né? Porque eu tenho que deixar meu filho com ela, tenho que Isso. perguntar. Pra ver que tudo é cíclico. Se não é mesmo? Tudo volta. Tudo volta. E é o que eu acredito. E eu acredito que a gente tá vivendo hoje no mundo algo que já aconteceu lá atrás, de alguma maneira. Verdade. E se teve solução, vai ter agora também. Verdade. Dani, e magia pra você? Defina a magia em poucas palavras. Ah, eu vou falar um negócio aqui, mas pode ser que as pessoas interpretem mal, mas aí você me dá uma puxada de orelha, um chute aqui embaixo da mesa, tá de boa. Você dá um toquezinho assim, eu falo, ah, não, mentira, gente, era brincadeira. Mas eu brinco que, assim, pra mim a magia é uma ciência. Todo mundo fala, claro que não. Pra mim é, gente, porque assim, magia é um negócio assim, 1 mais 1 dá 2, cara. Isso. Não tem como Às dar vezes dá errado. 3, viu, gente? Então depende de algumas coisas, né? Às Mas- vezes dá bem errado. Quer dizer, dá certo, mas dá errado. Às vezes Sempre dá certo, mas às vezes o certo é errado. é isso que eu ia falar. Às vezes dá diferente do que a gente queria, mas era o que tinha que dar, entendeu? Mas pra mim a magia ela é algo certeiro. É o que a gente consegue manipular, a gente consegue, né, direcionar muita coisa, mas é uma ciência. O negócio é irreal. Por isso que tem muita gente que trabalha com magia e não é bruxo. Que existe, isso é apartado também. Sim. Mas a magia é algo que você consegue literalmente fazer tudo.
Sim. A magia, ela consegue tudo. É nós que temos consciência de como utilizá-la, né? Tem várias definições para magia, né? Que magia é a arte de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade, magia é alterar a vida conscientemente. E eu cheguei na minha definição, né? Que magia é tornar o impossível impossível. Essa é a minha Perfeito. definição É isso de mesmo. magia. Quando você acha que não tem mais jeito, a magia dá um jeito. Ela torna o impossível impossível, Vamos fazer um bordão. né? Pode ser uma Ó, música, ó, Cláudio. fiz a minha definição. Arrasou. Não copia. Isso vai ficar para a posteridade. Vai, como tudo que o Cláudio faz. Vamos combinar. Eu já vou usar na próxima live, galera. Pode pôr na apostila. Tornar o impossível possível. Mas Não é porque é isso. sobre isso. E Né? quando você estiver aí, ó, sem esperança, acredita na magia. Exato. Que ela pode mudar a sua vida completamente. E reacende a esperança na gente. Às vezes é só ela, né, Cláudio? Não sei se Reacende a você já passou por esperança, alguma situação assim. Sim. Eu tive situações que se não fosse a Não tem o que magia, fazer. Você não tem a quem recorrer. Só alguma força divina, é isso. né? E isso salvou minha vida diversas vezes. Dani, como é que é ensinar bruxaria para as pessoas? É difícil. Por quê? Não deve ser fácil, né? É difícil porque eu sou da nova era, né? Você ainda vem com Eu sou da velha guarda. ela tá você- chamando de velho, gente. Não, gente, tô falando que ele é Deus. a tradição, entendeu? É que eu tô dizendo que eu comecei a dar aula há pouco tempo. Outro dia eu tava aqui no podcast da Thaís, ela falou, não, porque tem um pessoal da Jovem Guarda, né? Você, desculpa, aí você Ela é da falou velha guarda. pra Eu falei, gente, acabou a vida pra Ela mim. falou, mas gente, olha pra essa pele, olha pra esse corpo. É um garotão, 22 anos, Mas fácil. você sabe que eu sempre falo assim, né? O meu tempo é agora, gente. Eu sou desse tempo, essa é a minha guarda também. É verdade. A gente só deixa de ser da guarda quando a gente morrer, aí a gente não vai estar mais Ou aqui. quando você para no tempo, Ou né? quando você para, Desistiu, não é? Então, nosso tempo é agora. Mas eu amo dar aula, eu acho que é maravilhoso. Realmente, por um momento, eu falei, ai, será que eu vou conseguir? Mas eu me encontrei. Eu amo. O que eu amo em dar aulas? Eu amo em ser uma agente de transformação. Nada sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu sou uma ponte, né? Então, quando eu vejo as pessoas mudando a vida delas, isso é. Nossa, é só isso que eu preciso na minha vida. Só que é desafiador, é difícil, porque hoje, pelo menos, das aulas que eu dava antigamente, era uma coisa. Hoje eu encontro um pessoal muito mescladão, assim, muito. Ué, mas no livro tal, e não sei o quê. Eu falo, então, mas qual é a fundamentação desse argumento? Então, é um pessoal um pouco sem fundamento, talvez, seja a expressão melhor. Ou tem fundamento demais, né? Ou tem umas explicações, tipo a última que eu vi, quer saber? Eu tomo. Ah, você toma banho de erva? Ah, então, eu uso de uma maneira moderna que eu li num livro, aprendi e dá certo. Falei, poxa, que legal, me ensina, né? Porque eu Você tô ali sabe, né, gente? pra aprender também. Aí ele passa o livro no corpo, porque a folha é feita de árvore. Minha deusa, como assim? Adorei. Nossa, vou Para o mundo que eu quero descer, entendeu? começar a usar. A gente pega, imprime a folha e passa no corpo. Faz chuva de. Entendeu? No Gente, carnaval, então, a gente se limpa de É, confete. confete serpentina. Banimento, pá! Cara, que loucura. Então, mas isso, eu tô falando brincando, mas foi uma discussão. Porque como você explica pra essa pessoa que Que não é assim. não é assim? Entendeu? Porque aí eles vêm para mas você tá trazendo uma verdade absoluta. Não é questão de atrás de uma verdade sempre tem outra verdade. É. Mas não é sobre isso, é você ter a erva, tem o tratamento da erva, tem a ativação daquela erva, né? Sim. É outra. E o espírito da erva, né? Exato. Mas você sabe que assim, Dani, a coisa mais difícil é você ensinar alguém que acha que tá certo que ela tá errada. Então. Por Entendeu? isso que é. É quase impossível. Na verdade, não né? vale a pena, né? Dá vontade de falar, ó. E é difícil, mas que eu entendo, porque o saber dela foi construído por um outro caminho, né? Então, se você vai fazer a explicação através do caminho que você construiu o seu saber, para ela não vai fazer sentido. Sim. E pra mim, o saber dela também é diferente, entendeu? Só que. Algumas coisas são absurdas, né? Mas tudo bem, faz eu parte. já vi algumas. Né? Mas ainda acredito que verei outras. Mas assim, eu tento nunca entrar em conflito. Tento trazer a opinião dela, a minha fundamentação. Em grande parte das vezes, Clau, eu não fico brigando. Sim, Eu falo, ok, tá bom. temos os dois lados. Funciona para você? Não, eu ia brigar. Nessa daí eu ia falar, que Não. absurdo. Passar o livro no corpo? Passar, Sabe, juro. antigamente eu era mais brigão. Nossa, eu arrumei tanta briga na internet já. Mas sabe o que é isso? Isso Nossa. eu aprendi. É porque você já atingiu uma maturidade espiritual. A idade também, né? Ela ajuda a gente. Eu antigamente, nossa,
na época dos grupos, das listas de discussão, porque eu sou velhinho, né, gente? Ela Gente, tá ele não certa de falar é. que eu sou da velha guarda. Não falei isso, não. O meu primeiro provedor da internet foi a Mandic. Lembra disso? Muito antigo, gente. Eu passei pela Mandic, pela AOL, pelo SBT Online, pelo ZAS, que virou Terra. Enfim, passei por todos eles. E aí, naquela época, a gente tinha as listas de discussão de e-mails. Você É, recebia 1000 e-mails por dia. era muito bom. Era terrível. A gente é muito igual, a gente se entende. Tá tudo bem. Era, A gente se ama de verdade, fica tranquilo. era terrível. Eu recebia 1000 e-mails que você tinha que ler tudo, né? Mas era um É momento que a de gente tinha que ler porque a gente queria. isso, e era de aprendizado, não é? Hoje é tudo spam. Era bem melhor antes. Tudo vai pra lixeira, né? E aí eu peguei a OneList, peguei Yahoo Groups, peguei Groups, que virou Yahoo Groups, e eu brigava tanto, tentando provar para as pessoas e mostrar que não era desse jeito, que era de tal e tal jeito. Hoje eu tô meio que nem você, fia. Legal. Não vai mudar nada na minha vida, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E eu também vou ficar brigando com a pessoa, perder metade da E ela não vai aula. mudar, É isso. entendeu? Ela vai continuar fazendo o que ela quer e fim de papo, né? E eu tô muito assim. Antes eu era mais escorpiana, né? Super abençoada, calma, tranquila, Sim. com sangue espanhol, que é cada coisa sobe, toca a Tchum, castanhola, é um né? segundinho. Mas eu comecei a entender que não sou eu que tenho que mudar a opinião de ninguém, Isso. entendeu? E eu vejo muita coisa assim, meio mais ou menos. Algumas coisas eu tenho que me posicionar. Isso eu até aprendi com você e acho que faz muito sentido, porque tem coisa que não dá. Não dá, não dá. Entendeu? Coisa Principalmente se que é eu tô no demais. meu. Aqui é o seu lugar, é a sua casa. Você vai defender a sua casa. É, Agora, você quer fazer isso pro mundo? Só não nossa. fala que me conhece. Isso, não Entendeu? me dê Não como fez aula. referência. Não conhece magia de bruxa. Não conhece Dani Isso. Petrucci. Não aprendeu Esquece comigo, que eu existo. né? Não Entendeu? aprendeu comigo. Não. E quando der ruim, também não me chama. O público que mais busca as suas aulas é o público feminino, masculino, é mesclado. É mais mulher. É mais mulher. Hoje tem mais homens chegando. Mas ainda é 92% mulher. Nossa, É público muito, grande. é muito, é muito, muito mesmo. Tem bastante homem, de diversas situações eles vêm. Mas, por exemplo, presencial, eu formo, sei lá, 2 homens por turma, de 50 pessoas, assim. Nossa. É pouco. Parece o balé do meu filho. Que, que ele fez balé ano passado, né? Que ele queria dançar e tal. E aí teve a apresentaçãozinha de final de ano, mas você vai entender por que eu tô falando isso. Aí teve a apresentaçãozinha de final de ano, e de todas as turmas do infantil, só tinha 2 meninos fazendo dança. O resto era tudo menina. E aí, os meninos que estavam na plateia ficavam dançando com os meninos, Ah, que legal. né? Ou seja, eles também queriam estar ali e acho que por um preconceito dos Patriarcado, com pais, por causa do certeza. patriarcado, não deixavam. Você sabe que esse ano tá cheio de menino? Gente, que tudo! Aí, tá vendo? Você Revolução. vê que 2 faz uma Você tá vendo mudança, que o faz uma filho de revolução. peixe, peixinho Opa, não é tem que mesmo? O senhor revolucionar. Adriano já chegou falando, quero homem aqui nas danças também. Mas para você ver, um faz mudança, Ai, gente. só precisa dar o primeiro Passo. Então, meninos, vamos aprender bruxaria. por favor. Porque homens conectados com a deusa são homens melhores. Mas com certeza, Não é? gente. Vai no psicólogo, tal, vai no médico, mas Né? tenta, conhece, se dá essa Mas a oportunidade. bruxaria é terapêutica. Uma vez, Muito maior, uma pessoa muito mais. iniciada mesmo falou que 1 ano de treinamento bruxístico valeu mais do que 10 anos de terapia. Ah, mas com certeza. Mas sabe Né? por quê? Porque a bruxaria, você sente. E é terapêutica, né? Você sente, você arrepia, você sente, você quer fazer um negócio visceral. É muito legal. Você nunca pensou em dar aula de bruxaria para crianças? Fazer uma turma mirim? Olha que legal. Então, eu tava pensando por quê? Porque eu levo a cria pra aula. E a cria, em cada vela, ele canta parabéns e apaga a vela. Que bonitinho, fazendo magia. Entendeu? E aí, outras mães também estão na minha turma. E elas também não têm onde deixar. Então, a gente tá começando a pensar em pegar alguma iniciada minha pra trazer isso. E também tem uma outra coisa que eu tô pensando que aí é uma coisa nossa, sabe? Que tá saindo do forno Olha só. de criança. Acho super legal se você começar a fazer essa coisinha. E sabe por que que eu acho legal? Eu vou fazer um comentário. O meu filho teve uma brincadeira na escola que eles falavam, a bruxa! Aí todo mundo corria. Aí meu filho chorou.
Achando que Porque você era ele não má. entendeu porque tava todo mundo correndo da mãe dele. E Aham. aí eu tive que ir lá e falar: Oi, tudo bem? Eu sou a mãe do Gael, E eu eu sou sou bruxa. bruxa. De verdade, aqui minha página, me segue, já passa pras amigas. Mas vamos fazer umas brincadeiras. Vamos fazer umas brincadeiras menos besta, porque bruxa já não é mais. Não, mas a gente não faz isso, foi alguma criança. Aí senta, oi criança, tudo Tudo bem? Eu bom? sou tia Dani, bruxa, olha meu chapéu. Aham. A capa, a Entendeu? A vassoura, vassoura, vamos fazer feitiço. Aí chega a mãe, né, na escola. doida. Mas enfim, isso rolou esse movimento. Então, é importante a gente, desde pequeno, porque a criança não tem preconceito. Isso. Então, por exemplo, meu filho já tem chapéu, ele fala normalmente super. E tudo bem, né? Meu marido é macumbeiro, então é uma família tradicional brasileira. Normal. Mas, Família é, brasileira, literalmente. literalmente, mas, por exemplo, a escolinha dele, todo mundo já sabe quem eu sou. Aham. E tá tudo bem. Sim. E é sobre isso, E acho entendeu? que é muito importante isso, né? Tem que Porque normalizar. normaliza e você leva o esclarecimento e entendimento, né? Quando a gente trouxe o Dia do Orgulho Pagão para o Brasil, tinham textos que os fundadores criaram chamava Você tem um aluno pagão na sua escola. E aí a gente mandou esse texto para todas as escolas na época, para as diretorias, para elas entenderem que elas poderiam ter crianças naquela escola que eram diferenciadas, que tinham uma religião diferente da maioria e que ela precisava ser compreendida e acolhida, né? Acho que falta muito isso nas escolas. Aliás, acho que falta um monte de coisa nas escolas, Eu né, também gente? Porque, tipo acho. assim, já tá na hora de não ter mais dia de pai, de mãe, porque as famílias são diferentes, Ah, e são também. diversas. Tem família com 2 pais, família com 2 mães, E qual é família a que a criança essência, mora com a né? avó, com o avô. E, tipo, coloca a criança numa situação péssima nessas épocas. Cada família que celebre a individualidade da sua família, a realidade daquele momento, não é? Acho que colocar de uma forma pública, até outro dia na escola da Adriana eu me posicionei em relação a isso, né? Acho que é um absurdo, você coloca a criança numa situação constrangedora em um momento, sobretudo as mais, né, as novinhas, as mais novinhas, que elas ainda não têm o poder de entendimento completo, né? Sim. Então, assim, também precisa um pouco de sensibilidade, as escolas precisam mudar, as escolas precisam se atualizar, estão naquele modelo ainda medieval. Eu falei, eu prefiro, ao invés de eu ir num Dia das Mães que não tem, assim, não tem simbolismo forte, assim, sei lá, nada por trás, vamos comemorar o Dia do Povo Indígena, Isso, sabe? Vamos. a primavera, o dia da árvore, Exato. Eu acho né, que o dia faz da mais terra. sentido. Ou o Dia da Família. Isso, Independente qual é a sua família, que tem o dia da família, vamos brincar, né? Faz né? parte do Vamos. É calendário. isso. Então, as famílias são hoje muito diversas, É. né? E isso é muito bom. E falta um pouquinho desse entendimento, dessa maturidade, até porque, né, o meio das escolas, as formações das pessoas ainda são muito arcaicas, primitivas. Com certeza. Mas está na hora de perceber que as realidades são diferentes, né? Aliás, já passou, né? E as questões religiosas são muito complexas, né? Eu nasci numa família de espiritualistas. Quando eu nasci, minha mãe era da Umbanda, era média de incorporação. Eu nasci escutando os tambores. Ela me colocava no bercinho móvel na assistência e ia lá trabalhar. E assim, você imagina, eu sou de 77, tá, gente? Vou fazer 46 anos este Jovem, ano. Super jovem. não é mesmo? Se hoje tem preconceito em relação às religiões de matriz africana, imagina na minha época. Era pior, realmente. Uma criança de 5 anos indo para o colégio, todo mundo, eu sou católico, eu sou católico. Naquela época, até ser evangélico era preconceituoso, não era bem visto. Era verdade. Agora que melhorou a visão das pessoas em relação aos evangélicos. Mas você ser evangélico era esquisito, mas ainda era aceitável. Na hora que chegava, falava que eu sou da Umbanda, depois do Candomblé, eu sou do Candomblé. Nossa, era um horror, o pessoal saía correndo, você era o esquisito da escola. Todo mundo cantando, erguei as É, mãos. E o Claudinei, Exu. é, você era o esquisitão da escola, você era a Carrie, a esquisita, entendeu? Então, mas ainda tem isso. É, As crianças ainda vivem isso, infelizmente. né? Infelizmente. Infelizmente. E eu vejo isso muito. Aí, e volto a dizer, bruxaria ainda é pior. Sim. Porque ainda, Umbanda, você ainda vê assim, depois de algumas passagens, tipo um Rubens, deu uma E tem um ampliada. movimento de orgulho, né? Agora, A Candomblé, eu acho bruxaria, que ainda tem um preconceito. E a que é bruxaria. completamente descentralizada. Até porque ninguém quer saber o que é bruxaria. Isso. Entendeu? Todo mundo acha que é aquela coisa que vê na TV. Né? O que é ruim que não é a gente. bruxaria. Eles não veem a gente na TV, eles veem outras coisas. Porque se eles têm a gente, saberia o que é. Exatamente. Dani, a gente está quase para terminar o podcast. Eu queria que você falasse dos seus canais, dos seus cursos, como é que as pessoas podem te conhecer, enfim.
Bom, eu sou Dani Petrucci, para quem não entendeu até agora. Tá, o nome tá aqui, ó. Só para, tá aqui. O nome da minha escola, né, chama Magia de Bruxa. É uma escola esotérica, na verdade, onde eu dou vários cursos, tarô, runas, mas o curso principal é bruxaria. Não sei se estamos ainda com as inscrições abertas para o Legal. curso de formação em bruxaria, que vai trazer uma base de bruxaria em diversos aspectos. E é isso, tem algumas novidades que estão chegando, mas isso no momento certo vocês vão ficar sabendo. Me Ó. sigam, tenho redes sociais, tenho todas. Qual? Todas. Entra lá, tem eu lá. Algumas não Tudo. tem muita coisa, outras tem. TikTok, Instagram, Entendeu? Kawaii, YouTube, Kawaii. tudo isso aí. Uma tem um vídeo, a outra tem vários, Né? mas eu tô chegando lá, mas É impossível estar em todas, é impossível. e tem muita coisa que às vezes não é nossa cara, É. enfim. Mas eu tô por aí e vai ser um prazer receber vocês lá. E pra mim foi uma honra estar Pra mim que aqui. é, meu amor, prazer, Posso só viu? fazer falar uma coisa? Opa, claro. Eu sou fã do Klaus, gente. Ah, Eu sempre vou imagina, falar isso pra sempre. imagina. Ele sempre foi meu ídolo. E ele foi meu primeiro ídolo que eu tive coragem de conhecer e fiquei mais apaixonada ainda, se isso era possível. Imagina, Ele é uma pessoa incrível, ele muda muitas vidas, ele nem imagina o quanto. imagina. Ele sabe que ele muda, mas ele nem imagina o quanto. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu mais ainda, Obrigada viu? de Pra mim é uma verdade. honra e um prazer, uma felicidade ter você na minha vida e um prazer, né, viver essa encarnação e a gente poder ter se encontrado. Adoro, muito Viu? obrigada. A honra é minha. A honra é toda minha. Para que eu vou Viu? ficar. Eu sou escorpião, mas eu sou de signo de água. Pra gente finalizar, olha lá para aquela câmera e dá um recado para quem tá buscando bruxaria e magia. Bom, ei bruxa, ei bruxo, não desistam de ser felizes. Busquem a felicidade. Insistam, persistam, porque às vezes o que falta para você é só olhar para dentro e se respeitar. E aí você vai longe. Tudo é possível desde que você acredite em quem você é. Meio Entendeu? estranho, né? Mas Ó, não, nada de estranho. Muito pelo contrário, tudo a ver, é isso mesmo, né? Acreditar em si é o ato mais corajoso que alguém pode ter na vida, ó, viu? aí a gente poetizou, né, gente? Obrigado, viu, por Eu ter que vindo. agradeço. E vamos vir outras vezes para falar de muitos temas, porque a Dani, gente, ela domina muitos temas. Então a gente vai trazer ela mais vezes para ela falar sobre prosperidade, amor, várias outras coisas aí dentro do universo da bruxaria. Assuntos estranhos. Assuntos estranhos. Testa estranha com gente esquisita. Isso é todo Adoro. trabalho de bruxo. Fato. É verdade. Obrigado, amor. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas você sabe, né, que toda semana você vai ter uma postagem aqui nova, diferente, com alguém muito especial no nosso podcast. Fica conectado. Se você não se inscreveu ainda, por favor, faça isso já. Divulgue, nos ajude, né, a fazer o canal crescer e não esquece de acionar o sininho para você ficar sempre atento às atualizações aqui do canal. A gente se vê. Obrigado.